Mayra Guiducci trabalhou na Câmara Municipal de 1989 a 2025, exercendo papel importante em momentos históricos, como a elaboração da Lei Orgânica do município e se tornando peça fundamental da diretoria legislativa da Casa do Povo. Agora, depois de 35 anos, ela encerra o ciclo, se despede de amigos e nos conta um pouco sobre sua trajetória na Câmara Municipal. Era a presidência do vereador Fuad Elias e eles estavam selecionando pessoas. Eu sempre me dei muito bem na época de datilografia, e eles estavam precisando de alguém para fazer o trabalho de acompanhamento e datilografia da Lei Orgânica do município. Era 1989 isso. Então eu vim aqui, fiz a prova de datilografia, fiz o que me pediram, e deu certo. E fui classificada para acompanhar os trabalhos. Foi assim que eu comecei. Cargo em comissão. 20 para 21. Eu não sabia exatamente para que servia o Poder Legislativo, eu não sabia como é que as coisas funcionavam. Sabia que tinha os vereadores, que tinha o prefeito, mas na época eu não tinha exatamente a noção da dimensão do trabalho que eu estava fazendo, da importância do trabalho que eu estava fazendo, né? A relevância do trabalho. Quando eu comecei a trabalhar e ter contato com os vereadores nas reuniões, fazendo as atas, preenchendo os livros, acompanhando, recebendo documentação, participando dessa elaboração e da datilografia, porque a lei orgânica ela foi datilografada na máquina de escrever, né? É aí que eu fui percebendo a importância, eu fui gostando, né? De aprender, fui aprendendo com eles também, fazendo o meu trabalho e aprendendo. E fui fazendo amizade com os vereadores, né? Porque às vezes tinha coisas de urgência que a gente tinha que fazer, ficava até um pouco mais. Foi assim. Então aí eu fui conhecendo como é que era, para depois, quando abriu vaga, abriu o concurso público, eu prestar o concurso público. Eu percebi assim a importância da representação da população na pessoa dos vereadores. Era uma safra de vereadores, assim, a maioria deles advogados, que tinham, assim, uma oratória impecável, que eram, sabe? Então, eu fui me apaixonando por esse exercício da democracia, porque a democracia é uma coisa, eu acho, relativamente nova no nosso país, né? E o exercício da democracia, quando eu entrei aqui, ele estava começando. E ainda eram poucos partidos, né? O prédio era menor, eram menos funcionários, então os vereadores trabalhavam por bancadas, não tinha tanto partido assim. Era o MDB, o PDS, estava começando a surgir o PFL, alguns partidos começando a... Mas eram poucos partidos e era uma coisa muito nova. Os vereadores que estavam aqui também estavam aprendendo como é que funcionava esse mecanismo da representação, do papel deles, da relevância do papel deles, né? Porque o legislativo é o único poder, gente, que consegue caçar um prefeito, por exemplo, né? Que consegue mudar efetivamente a vida da população. Eu penso isso, até hoje eu penso isso, né? Então eu fui percebendo assim essa importância nessa dinâmica. Depois assessorando vereadores, né? Que eu também fui assessora de vereador, as demandas que chegavam para nós, né? Então foi assim apaixonante, eu fui gostando, né? De participar, de ser uma personagem ativa e participar desse papel dentro das minhas atribuições, né? Dentro do cargo, dentro do serviço público. Inicialmente era a máquina de escrever, né? Depois que eu entrei no concurso público, eu trabalhei muito tempo na redação. Eram 21 vereadores, aí reduziram para 17 e agora nós estamos com 23 vereadores. E toda a demanda dos gabinetes de vereador eram feitas na sala da redação, todos em máquina de escrever, né? O que demandava muito trabalho. Nós não tínhamos um quadro de servidores assim grande, era pequeno, mas isso foi importante também, porque nós fomos aprendendo, desenvolvendo, aprendendo, entendendo.
A tecnologia chegou, a gente foi fazer curso para aprender a mexer, né, com o computador, que facilitou muito a nossa vida. Quando eu entrei aqui, as resenhas eram rodadas no mimeógrafo para entregar para os vereadores. Aí já vieram as máquinas copiadoras, já facilitou. E hoje está tudo digital, então facilitou mais ainda, deu mais celeridade ao processo legislativo, né? Mais transparência também. Tivemos a implantação do site da Câmara, que trabalha em tempo real, o sistema legislativo que a gente usa, que ajuda muito nas pesquisas, nas buscas. Então, foi bem legal poder acompanhar tudo isso. O quadro era infinitamente menor. E coisas foram acontecendo ao longo do tempo, como o nosso quadro era muito reduzido, muitos servidores foram se aposentando e a Câmara demorou um pouco para fazer um novo concurso público. Então, a gente acabou acumulando função, né, em comissão de licitação, surgiu a Lei 8666, a gente teve que implementar aqui uma comissão, aprender a trabalhar, aprender a fazer edital, aprender comissão de recebimento de mercadorias. Foram várias coisas que foram acontecendo aqui na Câmara. Prédios foram construídos, né? O anexo novo foi construído, depois o prédio aqui da TV Câmara foi construído. Então, foi muito importante participar de tudo isso, ver tudo isso melhorar. Eu acho que as coisas todas que aconteceram foram para melhorar o processo legislativo, a transparência, a participação das pessoas, né? Em termos de sugestão, em termos de crítica. Então, foi bem legal, foi bem importante. Eu sempre achei que o conhecimento é a base de tudo. E o conhecimento é algo que ninguém te tira, não é? O conhecimento é seu em qualquer lugar que você estiver. Então, eu tratei de estudar bastante, ler bastante, entender bastante do que eu estava fazendo. Tentei ser boa, sinceramente, tentei ser o melhor possível, boa naquilo que eu fazia. E isso fez com que, aos poucos, as pessoas começassem a enxergar de forma respeitosa, né? A entender que eu sempre tentei proteger, blindar, evitar problemas desnecessários, que às vezes problemas acontecem por desconhecimento. Então, eu fui estudar a legislação, eu fui estudar as regras do regimento, o que pode, o que não pode. Participei de várias comissões, comissão de reestruturação do quadro da Câmara, que foi feita, que deu a Lei 156, Lei Complementar 156. Eu fui estudar. Então, me colocavam numa comissão para acompanhar um concurso público. Eu ia estudar tudo que eu tinha que estudar, desde a elaboração do edital. Então, eu queria ser a melhor naquilo que eu estava fazendo. Quando alguém vinha falar alguma coisa, questionar ou tentar fazer de uma forma diferente, eu tinha argumentos legais, argumentos plausíveis, lógicos. Então, eu sempre tentei me colocar de uma forma correta, de uma forma com sapiência. Eu imagino que assim, foi dessa forma, com sabedoria. Sempre tentando mostrar, sempre tentando antecipar algum problema que pudesse acontecer. Foi dessa maneira, foi estudando bastante. Em tudo que eu entrei, eu tentei, assim, saber e ir a fundo mesmo. No início, eu percebia que, apesar dos vereadores terem uma faixa etária maior, eles eram mais velhos, né? Eles realmente não sabiam. Eu percebia que havia uma submissão, uma dependência do Poder Executivo. É como se eles só pudessem fazer o que o Poder Executivo mandasse. Era muito assim, era uma relação assim de subserviência quase. Então, isso eu acho que mudou muito. Eu acho que, com o passar dos anos, os vereadores foram assumindo um protagonismo na história, nos momentos importantes, né, de votações importantes aqui que nós tivemos, implantação de leis importantes. A participação popular começou a ser maior, então as pessoas começaram a vir para frente da Câmara, fosse um sindicato, fosse um grupo interessado em alguma coisa. Então, eu percebi que começou a haver essa troca
que antes era uma coisa que não era muito permitida. Os vereadores, presidentes, eles não lidavam muito bem com esse tipo de manifestação, e hoje as pessoas colocam a população muitas vezes aqui dentro só se tiver algum problema de capacidade, mas o diálogo mudou. Essa questão assim do dialogar com o povo, escutar o povo, mudou. Eu acho que isso veio mudando assim gradativamente, né? Legislatura após legislatura. Foram muitos presidentes, foram muitos perfis diferentes, mudou, né? Eu realmente senti muita falta das mulheres. Houve uma época em que nós tínhamos 3 vereadoras aqui na casa, muito relevantes, né? E então eu senti muita falta. Isso não mudou, isso eu acho que precisa melhorar muito, porque realmente nós diminuímos a participação, né, das mulheres. Então, eu acho que um olhar feminino aqui faz muita diferença, muita diferença. Mas foram várias coisas que eu fui vendo que foram mudando a questão partidária, foram aumentando os partidos. Então, a representatividade dos vereadores e das linhas, né, de pensamento, das linhas ideológicas foram mudando, e isso aumenta a representatividade, né? E agora toda essa novidade tecnológica digital, essa coisa de Instagram, de redes sociais, que também movimentam bastante os trabalhos, impulsionam, dão visibilidade para a Câmara, porque eu acho que isso foi aumentando com o passar do tempo, gradativamente. A própria implantação da TV Câmara, eu já acho que foi um marco muito importante. Termos aqui, né, um lugar de fala do vereador, de produção de conteúdo, de programas, de projeção do poder legislativo, porque muita gente não conhece, não sabe, né, a relevância disso aqui. Então, eu acho que foram várias coisas que foram acontecendo, que eu vi acontecer aqui, né, programas que são produzidos os bate-papos durante as sessões, né, momentos aqui de audiências, de discussões, de reuniões que agora podem ser vistos, acompanhados pela população. Quando eu entrei era rádio, e era um momentinho, assim, era um espacinho do intervalo da sessão em que era falado na rádio, mas era muito curto, não era passada a sessão inteira, né? Era transmitida pela rádio, mas não era uma rádio nossa também. Então, eu não me lembro de algo assim tão relevante. Eu acompanhei processos de cassação que não prosperaram, votações de projetos importantes, como lei de mototáxi, que encheram a Câmara, a ocupação da Câmara pelo Vergonha Rio Preto, que foi também um fato inédito, né? Estudantes e pessoas da sociedade vindo reivindicar, vindo acompanhar a sessão, alguns momentos mais belicosos, outros mais tranquilos, de diálogo. Mas, assim, foi muito importante ver. É o que eu falei para vocês, eu acho que é um exercício. A nossa democracia é uma criança, gente, comparada a outras de outros países, né? E depois de todo que nós sofremos aí com a ditadura, eu acho que nós ainda estamos exercitando isso, né? Ao longo dos anos todos, nós estamos exercitando. E é isso. Foi um desafio. Foi em 2005, 2006, na gestão do vereador Eduardo Piacente. Então, como vocês mesmos disseram, esse é um ambiente predominantemente masculino. Eu fui com jeitinho. Alguns vereadores já me conheciam, né? Outros eram novos, estavam chegando na casa. Eu fui com jeitinho, né? Fazendo o que tinha que fazer. Nós tínhamos um propósito, eu sempre levei muito a sério o serviço público, muito a sério, muito. Então, me dediquei um pouco mais, né? Fui conhecer um pouco mais e tentei o máximo possível, posso ter errado em algumas coisas, mas tentei fazer tudo com muita retidão, muita coerência. Eu sempre fui uma pessoa papo reto, eu não sabe, o que eu tenho que falar eu falo, eu chamo a pessoa lá e falo e converso. O que pode, o que está dentro da lei, ok. O que não está, não fazemos, né? Porque depois isso tem implicações sérias e as implicações geralmente são para o próprio presidente da Câmara, que é o gestor, que é o ordenador da despesa. Então, eu tentei fazer o trabalho assim com muita seriedade, né? Tentei
fazer com equilíbrio, porque o diretor-geral é uma figura que ele trabalha com todos os vereadores, ele faz esse link com o presidente, com todos os vereadores, com todos os servidores de carreira, com todos os servidores comissionados, com todos os terceirizados e estagiários. Então, são muitas pessoas que a gente trabalha. E para isso você tem que ter, né, um jeitinho, porque são muitas divergências, cada pessoa tem uma formação, é um grupo heterogêneo, né? E eu tentei o máximo possível. É uma função bastante solitária, a função de direção, de chefia, é uma função bastante solitária. Mas, como eu falei para vocês, eu procurei sempre falar as coisas com propriedade, com conhecimento. Porque quando você conhece, tem certeza do que você está falando, então, assim, as coisas tendem a dar certo, né? Foi isso que eu tentei fazer. Mas não foi uma tarefa fácil, porque eu fui a primeira mulher, né? Então, mas deu certo. Para mim foi bastante gratificante, foi bastante importante essa experiência. O papel do legislativo é defender, brigar, lutar e tentar melhorar a vida das pessoas no lugar onde ele atua, né? Defender mesmo, defender com unhas e dentes. Eu tive uma formação, eu me formei em letras, né, na Unesp, e depois eu comecei a fazer um curso que eu era muito apaixonada, mas eu não consegui concluir, que é o curso de Ciências Sociais. E aí a gente começa a estudar sociologia, começa a estudar antropologia, começa a estudar ciências políticas, né? Então, assim, é importantíssimo o papel do legislativo, né? É defender a população, é cobrar, acompanhar, né? E promover políticas públicas. Eu penso sempre que tem que promover um bem maior, né? Eu acho que sempre prestando atenção nas demandas, sempre prestando atenção nas necessidades reais. Às vezes, a necessidade do bairro não é uma praça, é uma creche. Então, você tem que ir, escutar e atender às demandas reais daquela população. Então, eu acho que é fundamental, e especialmente os legislativos municipais, né, gente? Em que a população consegue vir aqui e acessar o vereador. Porque quanto mais o vereador quanto mais vai nível estadual, mais vai distanciando, né? Aí dificilmente ele fala com o deputado, ele fala às vezes com o assessor, mas o vereador não. O vereador é aquela pessoa que vai no lugar, vê o problema, né? Então, eu acho que é de muita relevância. Ver como a cidade está crescendo, o que está precisando. Eu acho que é fundamental o legislativo, especialmente o legislativo municipal. Eu acredito que pode sempre melhorar mais ainda. Acredito. E eu espero que essa nossa nova safra de vereadores aí, que é um pouco mais midiática, que é um pessoal mais das redes, que tem mais habilidade, né, consiga realmente, assim, executar esse papel, né, ter esse protagonismo verdadeiro mesmo com as pessoas, com a cidade, esse compromisso com a cidade, né? Então, porque hoje as redes sociais, o que acontece? Se o vereador falar um negócio lá e não fizer, né? É cancelado, ele é colocado de lado, ele é cobrado. Então, eu acho que isso vai trazer mais transparência. E essa transparência, ela se efetiva com o trabalho verdadeiro do vereador, né? Antes, não que as coisas fossem mais veladas, não. Mas era um pouco mais difícil. A informação demorava para chegar lá na outra ponta, né? Nós não tínhamos aqui a TV, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos internet. Então, assim, se a pessoa não viesse aqui na Câmara, muitas vezes ela não sabia o que estava acontecendo. Agora, nós temos vários outros veículos, né? Nós estamos no YouTube, nós temos vários, nós temos a TV, nós temos as sessões transmitidas, são as redes sociais dos vereadores. Então, nós temos vários canais. Então, o vereador não pode falar um negócio e depois não fazer, né? E eu acho que isso vai cada vez mais reafirmando e valorizando o papel do legislativo. Ser médica.
Não deu para mim. Não deu. Prestei vestibular há alguns anos, e aí era um momento de mudanças na minha família, mudamos para Rio Preto, não deu certo. E aí eu fui fazer letras enquanto eu trabalhava aqui, já trabalhava aqui, prestei, fui fazer a Unesp. Não me arrependo, porque eu amo ler, eu tive muita literatura, foi maravilhoso, não me arrependo. Mas aí passou um tempo e eu senti um pouco de necessidade de outros conhecimentos, né, nessa área das ciências sociais, até por estar aqui, né, também, né? E são assuntos que eu adoro, que eu gosto demais de estudar, filosofia, coisas que eu gosto muito mesmo. Mas não deu certo concluir o curso, mas eu adorei ter contato também com várias pessoas. Então, mas eu queria ser médica, a princípio médica. Eu avalio muito positivamente, viu? Eu vou para casa todos os dias, deito, durmo em paz, eu tenho uma sensação de dever cumprido, de que eu fiz o meu melhor, de que eu colaborei, né? De que eu evitei alguns problemas, de que eu contornei outros, de que... E um aprendizado, né? O aprendizado foi espetacular. A troca, né? Foram muitos vereadores, foram muitas coisas aprendidas, foi muito, muito bom, assim, foi muito gratificante. Eu acho muito positivo. Eu encerro a minha carreira feliz. Aí é difícil. É isso, gente. Eu encerro minha carreira feliz. Vou sentir saudade das pessoas, mas é desejado. É isso.